Boa noite, eu me chamo Adriana e hoje nós iremos meditar no capítulo 2 de Isaías. Para começar, vamos orar, pedir a presença de Deus para ministrar essa meditação, porque só Ele, viu? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, meu Pai, nos colocamos aqui diante da Tua presença para te agradecer, meu Deus, por esse momento, por estarmos juntas, nenhum só propósito. Pai, que o Senhor venha estar nessa meditação, meu Pai. Que não venha ser a minha boca, mas sim a tua, meu Deus. Assim como o Senhor falou com Isaías, fala conosco, meu Deus. E nos revela aquilo que tem que ser, meu Deus. É o que eu te peço. Tira qualquer empecilho, tudo, meu Deus, que vier, meu Pai, para perturbar a nossa meditação, que venha cair por terra. Que o teu Espírito esteja nesse momento aqui, ao nosso redor. É o que eu te peço desde já e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Isaías 2. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E aconteceu que nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Eu vou ler do 1 até o 4, aí eu vou explicando, viu, gente? E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Eu vou começar pelo 2, né? Que quando fala assim, e acontecerá nos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes. Aqui ele fala sobre o Monte Moriá, né? Eu pesquisei e aqui tá, vou pedir a vocês para quem quiser abrir. Vou começar lá em Gênesis. Gênesis 22, 2, né? Que Deus ele tem um carinho muito grande, um amor muito grande por esse cume, por esse monte, o Monte Moriá. Todo mundo já abriu? Peraí. Sim. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi, né? Aqui Deus fala com Abraão para que Abraão dê aquilo que é mais precioso para ele, né? A gente sabe que Abraão já tinha um filho, Ismael, mas Deus dá uma ênfase, o teu filho, o teu único filho, Isaac. Então a gente já vê essa referência, né? Quando ele fala que acontecerá nos dias que firmará o monte da casa do Senhor. Então ele está falando sobre esse monte, o Monte Moriá. E em 2 Crônicas 3:1 também ele fala sobre esse monte. Crônicas 3:1. Primeira Crônicas? Não, 2 Crônicas 3:1. Ok.
E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Né? Novamente, a gente vê a referência de Deus, né? Primeiro, o sacrifício de Isaac, e segundo, o templo que foi construído, né? Nesse mesmo monte. Aí a gente vê que o que Deus quer falar conosco. Eu coloquei aqui, né, para mim, né? Últimos dias. Nunca se foi falado tanto nessa palavra. Será que todos sabem o poder que tem essa palavra? Que a gente vê que desde que o povo saiu do Egito, entrou na Terra Prometida, começou a se perder no meio do caminho, se fala dos últimos dias, né? Quando eu li Isaías 2, me fez a referência de Jesus e também daquele tempo onde o povo estava sendo cativo, né? Onde a Síria estava tomando conta de Jerusalém, de Judá, quando Nabucodonosor pegou o povo, tirou da terra de Judá e levou para a Babilônia, e lá eles ficaram cativos por muitos anos, a gente já estudou isso lá em Daniel. Então, Isaías estava nessa época profetizando também a saída do povo daquela terra para Jerusalém, e onde eles poderiam novamente ter uma nova relação com Deus, mas tendo que arrependimento, né? Deus aqui está dando uma oportunidade. Essa revelação de Isaías, para mim, é uma oportunidade do passado, né? Que a gente hoje lê como passado, naquela época, presente e futuro. Vamos lá. Lília, quer falar alguma coisa sobre o monte? Não, senhora. Ah, já falei isso. Ah, aí eu vou repetir novamente. Quando ele diz, firmará o monte da casa do Senhor no cume, e será exaltado sobre as colinas, e virão a ele todas as nações. A gente já vê, é incrível que a gente lê isso aqui, é a mesma coisa que a gente está vendo hoje, né? Algumas pessoas, os judeus, retornando à sua terra, retornando para Jerusalém, para Israel, e algumas pessoas hoje, não todas, não dizer todas, mas algumas pessoas que estavam dispersas, né, da igreja, porque hoje o nosso monte é o altar. Então, algumas pessoas voltando para Jesus, algumas pessoas se arrependendo do seu passado, se arrependendo de ter deixado o primeiro amor, se arrependendo de ter deixado o seu arado, né? Muitos se arrependendo disso. Então, eu vejo também esse, quando Isaías diz aqui sobre e irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Né? A gente vê a volta, Jesus vindo, né? Tendo que vir, porque senão o povo ia perecer muito mais, porque quando a gente lê nos evangelhos, a gente vê que os fariseus, ele não pregavam, eles não levavam a palavra, eles só queriam ser. Ah, eu sou o sacerdote. Ah, eu sou o sumo sacerdote. Mas ele não ensinava o povo a se prostrar para Deus, a adorar, a fazer um sacrifício sincero, um sacrifício um sacrifício de amor, né? Então a gente vê que Isaías naquela época também falava da mesma coisa. Por quê? Porque o povo estava tão corrompido, não somente pelos seus líderes, que eram os reis, e também por alguns profetas, que a gente sabe que existiam os profetas que tinham a palavra, que tinham uma ligação com Deus, né, que é Isaías, se não me engano, Miqueias, Oséias. Então, eles falavam a palavra, tanto que lá em Miqueias
Vou dizer aqui a vocês. Miqueias 4, do 1 ao 4, vai falar praticamente a mesma profecia que Isaías está dizendo. Abriram? Calma. Ok. Em Miqueias 4, de 1 ao 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem se espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, para a gente ver que Miqueias, ele confirma a visão de Isaías, né? Ele confirma tudo que Isaías está falando. Então, Deus, ele não faz as coisas para poder deixar dúvidas, né? Ele faz as coisas para a gente ter certeza, né? Essa palavra foi vivida no passado, hoje nós estamos no presente e será o futuro, porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela cada dia que você lê, ela é a mesma renovada, sem mudar uma palavra, mas você já vê ela renovada. A gente hoje temos que pensar, vamos trazer por dias de hoje, né? Hoje nós estamos vivendo uma época onde o que é errado é certo, o que é certo é errado. Então, aqui já está dizendo que nós temos que estar com nossa vida no altar. O nosso monte é o altar. O nosso monte é a casa do Senhor. Subamos, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Davi, para que nos ensine os seus caminhos. Aqui, para a gente aprender mais, mas para a gente levar essa palavra. Trazer pessoas, trazer almas, para que elas venham para esse monte, para esse altar, para que eles venham aprender a andar nos caminhos, para que eles venham estar nos caminhos do Senhor. Porque o tempo, ontem era sexta, hoje já é sábado. Ontem era janeiro, nós já estamos praticamente no meio do mês de maio. Então, os tempos estão se encurtando. Então, a vinda de Jesus nunca foi tão próxima como no passado, né? A gente vê muitas pessoas dizer assim, os mais velhos, né? Eu também conheço como gente que a gente vê que Jesus está voltando. Mas Jesus volta todos os dias para uma pessoa que morre na presença dele. O diabo volta para uma pessoa quando morre na presença dele. Então, a gente tem que buscar ganhar essas almas, porque a gente somos conhecedores dessa palavra. Temos que ser o Isaías do nosso tempo. Isaías, ele falou, como Jeremias, como Miqueias, como Oséias, como Amós, todo mundo falou, levou o evangelho e falou: se vocês não se converter, se vocês não subir, se vocês não orar, se vocês não buscar, se vocês não se converter dos seus maus caminhos, vocês não vão ver a glória de Deus. Deixa eu agora falar o que eu escrevi, né? Monte Moriá, onde Deus teve um relacionamento mais íntimo com Abraão, quando ele foi sacrificar Isaac, e com Salomão, quando edificou o templo com que Davi teria o orientado, né? Aí a gente já leu Gênesis 22, 2 e Crônicas 3, 1. Podemos também ver que o povo, em tempos, se dirigia a Jerusalém para sacrificar,
um para o verdadeiro sacrifício e outro só pelos costumes, né? Eu botei isso aqui porque me veio à minha memória isso. Antigamente, o povo se deslocava das suas casas, das suas cidades, e todo mundo se reunia em Jerusalém para sacrificar, né? Então, muitos iam para o verdadeiro sacrifício, para entregar a sua vida. A gente, uma referência agora, nesse momento que eu me lembro, Ana. Ana fez um verdadeiro sacrifício, que deveria ter, é outro sacrifício, né, de você dar o seu filho para que um sacerdote venha criar, você ficar distante, ver seu filho só em tempo. Então, me veio isso à minha memória, que o povo ia sacrificar uns de interesse de coração e outros pelo costume. Como hoje nós vimos muitas pessoas que vão à igreja por costume. Ah, hoje é domingo, vou como se fosse uma missa. Eu vou hoje na igreja. Ah, eu vou fazer como se fosse uma devoção. Ah, hoje é dia de missa, hoje eu vou para a igreja de manhã, já fiz o que eu tinha de fazer. Como se fosse uma obrigação, a minha obrigação. Hoje já fui, mas não foi com o coração, não foi para ter uma libertação, não foi para ter um encontro com Deus, não foi para dizer assim, hoje eu vou ver papai, hoje eu vou encontrar o meu Deus. Hoje eu vou buscar aquele que me deu fôlego de vida. Se hoje eu tenho vida, se hoje eu ando, se hoje eu faço as minhas atividades, é porque ele me concedeu o privilégio disso. Aí me veio à memória isso. Também podemos ver que ali também Jesus ensinava. E também, eu não lembro agora, acho que é em Lucas, que fala quando Maria e José vai a Jerusalém, aí quando ele volta para casa, quando eles não dá conta, Jesus não está com ele, quando eles voltam no meio do caminho, Jesus, se não falha a memória, tinha 12 anos, estava pregando para doutores, ensinando aquele povo. Aqui vem o ensinamento, aquelas pessoas que ouviram, né, Jesus com aquela idade pregar, falar do evangelho, falar de Deus. É muito interessante a gente relembrar que Jesus foi um dos maiores professores, um dos maiores mestres entre toda a Bíblia, né? Tivemos Paulo, tivemos Lucas, tivemos Mateus, Pedro, que levou o evangelho, mas não existiu um outro que fizesse isso com tanto amor como Jesus fez, né? Ele não tinha acepção de pessoa. Então, quando a gente olha que ele só tinha 12 anos e ele levava o evangelho, ele fazia ele já tinha noção do que ele já tinha que fazer, que era levar o evangelho, né? Mesmo a gente vendo que ele só foi fazer os milagres já mais velho, mas ele já propagava o evangelho, né? A Bíblia não relata muito ele falando só dessa passagem, mas essa passagem dá a entender a gente que ele sempre falava do amor de Deus, né? Ele sempre falava, como a gente vê que o que era mais lido era o livro de Isaías, né? Então ele falava, ele pregava. Então ele foi um dos maiores mestres da nossa vida. Deixa eu ver. Aí botei aqui. Nos dias de hoje, muitos estão se voltando para Jesus pelos acontecimentos. E hoje, esse monte é o altar, onde a revelação é a palavra, onde está o poder da salvação. Vinde, subamos ao monte do Senhor. Veja como levar o evangelho quando vamos nas casas e levamos a palavra de Deus, e quando essa pessoa aceita e chega na casa de Deus, ela chega ao monte. Eu tive isso comigo, né? Quando nós hoje somos, né? O, o vinde ao monte, a gente leva a palavra, a gente vai, faz o núcleo, a gente faz um ponto de oração, a gente faz um ponto de fé, a gente está levando essa palavra, a gente está dizendo, olha, Jesus, não dá tempo, Jesus, ele está à porta, ele quer te salvar, ele quer te curar, ele quer lhe dar a vida,
né? Porque hoje a gente vê que muitas pessoas, elas vivem igual a um zumbi. Trabalho, casa, festa, bebida, droga, sexo. Não tem tempo para Deus. Não tira um minuto para Deus. E quando a gente chega numa casa ou fala de Jesus para uma pessoa que a pessoa para e ouve, é muito bom aquilo, porque a gente sabe que foi Jesus, foi Deus. Não, essa pessoa precisa de ouvir a minha palavra. Então eu vou fazer com que ela tenha esse tempo. Então eles ouvem. E muitos é muito gratificante quando a gente convida, né? Uma pessoa, como eu convidei outro dia, uma moça no ponto de oração, o ponto de fé. Aí quando foi na quarta-feira de noite, gente, ela sentou do meu lado e eu não reconhecia a criatura. Ela sentou do meu lado, aí eu terminou a reunião, eu fiz assim, oi, que bom, como é seu nome? Aí ela falou o nome, eu disse assim, você já veio aqui na igreja? Ela olhou para mim e fez assim, você que me convidou ontem. Eu disse, você tá muito diferente. Aí eu fiz, Leide, a moça que eu convidei ontem veio. Eu fiquei, sabe que é uma felicidade? Se eu fiquei feliz, imagina Jesus, imagina Deus, a felicidade. Quando foi no domingo de manhã, ela foi de novo. Então, é muito gratificante. Se para a gente imagina para Deus. Então, é uma semente plantada, né? O terreno é fértil ou não seja fértil, a gente vai regando, né? Não tem aquele ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente vai levando o evangelho, as pessoas, mesmo elas ignorando, mesmo elas não querendo ouvir, muitas das vezes, não, eu estou com pressa, ou outros dizem assim, não, eu já sou crente, ou glória a Deus, vai lá com Deus. E aquelas que param no meio do caminho e escuta, é um terreno fértil. Pode ser que naquele momento aquela semente não exploda, mas daqui a um tempo aquela semente ela vai germinar. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então a gente vai ter o retorno daquela palavra, a gente vai ter o retorno daquela pessoa. Vamos lá. Gálatas 1, 8 e 9. Já tá bem. Deixa eu marcar. Ok. Gálatas 1, 8 e 9. Espera aí que eu botei na Bíblia com a tá muito Repete para miúda. mim, por favor. Gálatas 1, 8 e 9. Ô, Lília, a única coisa que eu esqueci, vou ser sincera, de pesquisar foi essa palavra, né? Aí você, se você sabe o que que significa, aí você diz. Achou isso? Não tem capítulo 8, não. Gálatas 1, Gálatas 1, versículo 8, 8 e 9. 8 e 9. É modo de dizer. Gálatas 1, depois de Coríntios. Gente, não tem 8, não. Menina, Gálatas 1, 1. Tem 2? Eu nem sabia que Que tinha 2. dois, menina, Gálatas 1. Capítulo 1. Isso. Porque eu tava procurando o capítulo 8. Não ia achar nunca, só vai até o 6. Não ia achar. 1, verso 8 e 9. Achou isso? Achou? Minha Mas internet ainda. aqui não tá boa, toda hora sai e volta.
Posso Vai falar? dar certo. Vamos continuando. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho diferente do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Assim como antes dissemos, também agora repito: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que já recebeste, seja anatema. A palavra Então, certa é anátema. ah, e o que significa anátema? Amaldiçoado. Amaldiçoado. Pronto. Eu não pesquisei, não, por isso que eu estou perguntando. Então, a gente vê aqui que o que Isaías fala, o que a gente vê em Miqueias e que a gente vai ver no Novo Testamento, é verdadeiro. Se alguém ou algum outro vir com outro evangelho dizendo, como a gente está querendo ver, como a gente está vendo aí agora, modificações é amaldiçoado. Então, é para a gente ver que a palavra de Deus, ela enfatiza. Deus está revelando tempos de paz na Nova Jerusalém. Não haverá guerra, por esse motivo não precisará de armamento, pois lá reina a paz. O seu povo se livrará da idolatria dos seus ídolos e assim professar uma só fé. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Como andar na luz? Na obediência da palavra, buscar o reino. Isaías via o povo perecer pelas más escolhas de seus líderes, mas o povo tinha o livre-arbítrio de escolher andar na luz ou andar nas trevas. Não, não estou conseguindo entender o que escrevi. É muito forte isso. Não generalizando, mas muitos escolheram a escuridão, mesmo conhecendo o caminho da luz. Por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente vê, vamos lá na época de Isaías, né? Povo cativo, todo mundo vivendo uma opressão, mas eles tinham as pessoas, os profetas, que abriam a visão deles, diziam, não existia a Bíblia, nós hoje temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. Eles tinham a ligação dos profetas com Deus. Então, o profeta dizia, o Senhor Deus diz que temos que andar na luz, que uma hora a gente vai sair do cativeiro. Mas só que as pessoas tinham outros profetas que também proferiam, nós iremos ficar no cativeiro por 80 anos. Já foi dito isso lá em Gênesis, quando Abraão... 80 anos? Não 400 foi? anos. Não, 400 anos foi no Egito, não foi isso? É. Na época de Daniel. Abraão ficou Isso, sabendo dos 400 anos. isso. E aí, depois Daniel vem e no livro de Daniel a gente vê que eles ficam cativos há 80 anos, não é isso? 70 anos. 70 70. anos. E se cumpriu essa profecia, mas se eles se voltassem para Deus, se humilhassem, se convertessem dos maus caminhos, eu acredito que Deus, ele tiraria eles do cativeiro. Deus faria com que eles se levantassem, porque o povo de Israel era um povo forte. Não era forte porque tinha homens marombados, era forte porque era um povo de oração, um povo amado por Deus. Então, se esse povo se dissesse assim, meu Deus, eu não aguento mais, mas eles não queriam. É a mesma coisa nos tempos de hoje. Hoje a gente vê muitas pessoas querendo a bênção, mas não querendo o Deus da bênção. Eu quero ser curado, mas eu não quero seguir a Deus. Por quê? Porque seguir a Deus eu tenho que largar os meus costumes. Seguir a Deus eu tenho que largar minhas más companhias. Seguir a Deus eu tenho que andar em retidão. Seguir a Deus eu tenho que andar na palavra, obedecer a palavra. E obedecer a Deus é difícil. É difícil, porque você obedecer a Deus, você tem que contrariar o seu eu.
você. Então, é difícil dizer, é muito fácil algumas pessoas aí dizer assim, eu sou evangélico. Hoje o evangélico virou moda. Mas se você observar, vá ver a vida daquela pessoa. Se aquela pessoa obedece a palavra, se aquela pessoa segue as leis de Deus. Não, por quê? Eu estou no tempo da graça. Mas porque eu estou no tempo da graça, eu tenho que tomar uma biritinha? Porque eu estou no tempo da graça, eu tenho que fumar um cigarrinho? Porque eu estou no tempo da graça, eu tenho que também dar uma dançadinha? Não, seguir a Deus é seguir a Deus. Tem que se quebrar, não é isso? Isso mesmo, tem que se quebrar, tem que se moer, passar pela olaria. E Jesus foi moído por meu pecado, pelos nossos pecados. Ele se fez seguir a Deus, ele fez a vontade do Pai. Se ele conseguiu, ele era Deus, né? Então mas a gente tem que seguir esse exemplo. A gente tem que fazer aquilo que ele fez. Ele é o nosso exemplo. E se ele diz, eu fiz, mas vocês farão obras maiores. Se ele está dizendo isso, é porque nós somos capazes. Por quê? Porque se nós temos o Espírito Santo, somos capazes de levar o Evangelho, capazes de passar pela fornalha, capazes de passar pelo fogo. Então, quando eu vejo que andar na luz, andar com Jesus, seguir a palavra, obedecer a palavra. Lília, quer falar alguma coisa? Para te dar um time, para você relaxar, respirar, vá, respire. Não, mas pode falar, que eu sei que você quer falar. A Adriana está trazendo coisas bem interessantes. Ela ainda não conseguiu chegar ao 5º versículo, né? Mas você já viu que ela já viajou bastante na Bíblia, já passeou bastante, trazendo muitas informações interessantes. Só vou dar uma retrocedida aqui um pouquinho, quando ele fala que, no verso 3, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor. O posicionamento que a Adriana está dizendo é espiritualizando, perfeito, mostrando que nós somos esses canais de conexão entre as pessoas e Deus. Nós podemos levar as pessoas a terem um encontro com Deus, levando-as ao monte, que ela já falou aí, simboliza a igreja hoje, né? Os templos necessariamente não são a morada de Deus, mas são o lugar onde as pessoas têm conexão com Deus, sem sombra de dúvidas. Mas esse momento em particular, Isaías ele está trazendo boas novas para Judá, para Jerusalém, apontando para o reinado do Senhor Jesus aqui na Terra. E a gente entende isso como o milênio. E quando a gente vê aqui que ele fala que irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. É justamente pelo que ele está dizendo aqui. A lei sairá de Sião. O povo desse período do milênio vai estar tão sedento de Deus que eles afluirão para Sião, para Jerusalém, para aquele monte que a gente tinha colocado uma foto aí, ilustrativa, né? Mostrando ali no alto do cume o templo de Salomão construído, mas aquilo, pessoal, por favor, não temos foto daquele templo. Ali é uma ilustração. Aquele templo já não existe mais, aquela cidade fortificada não existe mais como daquela forma. Mas quando vier o reino do Senhor Jesus, isso já aconteceu Apocalipse, já aconteceu... Apocalipse não, perdoa. Já aconteceu o arrebatamento, a grande tribulação, e aí vem o reinado do Senhor Jesus, que é o milênio aqui nessa terra.
aqui na terra, ainda nessa terra. Mas, enfim, tudo isso aqui vai passar, virão novos céus, nova terra, não vamos entrar nisso nesse momento. Então, ele está fazendo uma alusão de esperança. Lembra que no capítulo passado ele falou que ia destruir tudo, que não ia ficar pedra sobre pedra, que tudo ia ser queimado, vai virar pó, vai detonar tudo, acabou, arrasou, Judá, Jerusalém, aquele povo, vai ficar um remanescente. E ele está dando esperança para esse remanescente. Olha, de Sião virá a lei do Senhor. Então, todo mundo que quiser conhecer a vontade de Deus vai ter que ir a Sião, vai ter que ir a Jerusalém, para receber de lá esses novos ensinamentos. De repente, o próprio Jesus pregando de novo, não sei se ele terá porta-vozes, o que também não é impossível, né? Pastores, obreiros, talvez toda essa essa forma, essa estrutura de disseminação do evangelho que hoje existe com a igreja, talvez isso vai existir também no milênio. Porque se as pessoas vão até Sião para ouvir a palavra de Deus, então haverão pessoas que não são convertidas, mas que desejam o Senhor, pessoas que viram já o poder de Deus e que estão desejando a sua restauração, passaram pela grande tribulação e agora vão ter uma nova chance de ter uma vida sob o governo do próprio Senhor Jesus. Enfim, a palavra é de esperança. Olha, ainda que eu vá destruir tudo, eu vou reedificar essa cidade. Vai haver um reino de justiça e quem governará será o Senhor Jesus. Jesus não vai aparecer aqui no texto de Isaías, não aparece em Isaías a palavra Jesus, mas a gente vai ver aqui e ele vai falar da palavra do Senhor, do monte de Sião, da lei do Senhor, a casa de Deus, o monte do Senhor, todas essas alusões a Deus, mas a gente já sabe que quem vai estar governando nesse período é o próprio Senhor Jesus. E Deus, onde estará? Continuará nos céus, no trono dele, onde ele, nesse exato momento, está. E o Senhor Jesus, à sua destra. Quem está aqui hoje simbolizando e representando ele, simbolizando não, representando Deus e Jesus? O Espírito Santo, ok? Nesse período do milênio, Jesus estará aqui na Terra, governando. E vai ser o melhor governo que a gente já teve notícia. Enquanto isso, ele vai falar, o verso 3 fala que ele vai julgar os povos, corrigirá as nações, não haverá guerra, as armas de guerras vão ser transformadas em coisas inofensivas e produtivas, uma forma de dizer que realmente eles vão estar compromissados com o bem-estar de si mesmos, de suas famílias, do próximo, porque eles vão estar produzindo, vão estar plantando, vão estar colhendo. Para quem é isso? Para toda a nação. Vai estar havendo uma nova vida, tudo que a gente queria hoje que existisse, cada um cuidando da sua vida, da sua família e sendo produtivos para a sociedade, tudo que a gente queria, pronto. Esse é o período que vai ter tudo isso, e todo mundo, os desconvertidos, incrédulos, vai ter incrédulo nesse tempo? Vai ter, pessoal. Por isso a pregação da palavra. Jesus vai ter que pregar, porque muita gente vai restar, é um remanescente que Deus vai escolher, não sei como é que é isso, não me pergunte, não tenho ainda uma opinião formada a respeito, mas Deus vai preparar um povo, vai separar um povo que vai poder viver nesse momento e se converter, tá? Então, poderíamos pensar que essas palavras de Isaías, como a Adriana trouxe, nos últimos dias, tem o significado de ser os últimos dias, o momento que Jesus estava aqui na Terra, na primeira vinda dele, e tem os últimos dias, de fato, o final dos tempos, os últimos dias, o milênio, os últimos dias, o juízo final. Então, a gente vai perceber aqui que esses últimos dias pode ter várias interpretações, mas por que aponta para o milênio? Porque esses últimos dias, todo mundo vai para Sião. E os últimos dias, enquanto Jesus estava aqui, se a gente entender últimos dias, como aquele período em que Jesus estava aqui, que o templo foi restaurado, poderíamos entender isso como último dia? Poderíamos.
Mas esse foi o momento em que as nações afluíram para Jerusalém, para Sião, para aprender? Não. Então, não é desse período que Isaías está falando. Isaías está falando de um tempo um pouco mais longínquo e de uma realidade que até agora, até os dias de hoje, nossos dias, nós não tivemos a oportunidade de ter o governo puramente do Senhor Jesus. Tá certo? Então, pode seguir aí, Adriana. Minha internet tinha caído. Vamos. O sexto. Agora, se a gente for olhar, é interessante, né? Do 1 ao 4, né? Fala sobre isso. Aí no quinto, fala sobre andar na luz do Senhor. Aí do sexto em diante, né? Deus faz um. Isaías vem aqui e dá uma coça. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se enchera dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus. Agoureiros. Agoureiros, como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricam os seus dedos. O que eu entendi nesses 3 versículos é que Deus ele ia virar as costas para o povo dele, porque o povo não estava com ele, né? O povo aqui se contaminou com a luxúria, o dinheiro, o ouro, a prata. A gente vê que os costumes do Oriente, quer dizer, eles já tinham a cultura, os costumes dele, mas se envolveram com outros costumes, perdendo a sua essência, perdendo aquilo que os antepassados, as pessoas, aqueles que saíram da terra do Egito, que continuaram no caminho do Senhor, o que os profetas estavam ali pregando, dizendo, e volta a gente de novo a falar a mesma coisa, né? Se a gente vê, não ande com estrangeiros, não se misture. A mesma coisa a gente chega para um filho e dizer assim, meu filho, poxa, não anda com aquela pessoa, não. Você não está vendo que aquela pessoa não é uma boa companhia? Não é um sujeito de boa índole? A mesma coisa que Isaías vem ao tempo todo, né, falando com o povo. Não se misture, Deus vai virar as costas, Deus vai deixar com que vocês padeçam, porque vocês estão, antes de Deus virar as costas para a gente já virou para Deus. Aí vou ver aqui o que foi que eu escrevi. Deus abandona seu povo por causa da idolatria, da feitiçaria. O povo praticava os costumes e as leis de outros povos estrangeiros, esquecendo da lei do Senhor, de tudo que Deus fez e de toda a sua misericórdia. Isso não se aplica somente no tempo de Isaías, também na vinda de Cristo, onde os judeus eram apegados a rituais e enganando o povo e se enganando, né? Aqui eu fiz essa correlação, falava essa correlação? De antes e na época de Jesus, porque Jesus precisou vir porque o povo já tinha se desviado completamente, que a gente observa, eu tenho sempre esse pensamento comigo, é tão certo que o povo estava tão contaminado que Jesus veio de Maria, de uma jovem, porque Deus viu nela sinceridade no coração, ela ainda era jovem, e João veio de uma mulher estéril, de uma mulher que não podia ter filhos. Por que João veio
para anunciar a vinda de Cristo, porque não tinha ninguém no mundo capaz de executar esse trabalho. Então, a gente observa que o mundo estava tão perdido a esse ponto. E se Jesus não viesse, até nós mesmos ia padecer, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Aqui vai falar sobre os gentios, não sei que capítulo é, não sei que versículo é, mas fala sobre os gentios. Nós fomos alcançados por quê? Porque os próprios povo de Jesus não queriam ele, renegaram ele. Então, se a gente for olhar, nós somos completamente abençoados e nós temos que levar esse evangelho com mais força ainda, com mais dedicação, com mais amor, né? Porque a gente estudou Lucas e Atos, eu não sei no qual dos dois está. Quando Jesus vai pregar no monte, andando, e aquela mãe, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, pede a cura pela filha dela. E Jesus fala assim, que eu tenho eu contigo, mulher? Eu não lembro agora direito o versículo, mas ela fala assim, mas os cachorrinhos comem da migalha. Então, é muito forte essa passagem para mim, porque ele teve misericórdia, porque não era para a gente. Jesus não veio para Adriana, para Lília, para Isis, não. Jesus veio para Pedro, para o povo dele, para os judeus. De contrapartida, nós recebemos essa graça, nós recebemos essa misericórdia. Nós hoje temos que ser os maiores evangelistas, porque Deus nos alcançou. Nós temos o DNA de Cristo? Temos, mas pela graça, pela misericórdia. O DNA dele, exclusivo, estava nos judeus. Então, quando a gente vê que a gente não tem que se misturar, não é porque a gente não vai se misturar com outras pessoas, é porque a gente tem que viver a nossa fé. Se fulano vive um caminho errado, a gente pode levar a palavra, vou lá evangelizar, vou lá falar de Jesus para ele, mas, pô, ele é errado, eu não tenho que andar com ele. Eu não tenho que viver na casa dele. Eu não tenho que fazer as coisas que ele faz. Ah, porque, poxa, não, porque tem que ser igual. Não, eu tenho a minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez por mim. Então, como Pedro diz, não tenho dinheiro, não, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho é Jesus, é o Espírito Santo. Você quer? Então, nós iremos caminhar mais uma milha. Você não quer? Continuarei orando por você. Continuarei pedindo a Deus. Levarei a palavra. Quer uma palavra? Vamos dar a palavra. Então, a gente não tem que se misturar. E nessa época, o povo já estava todo misturado. E nessa época, tudo era certinho. Cada tribo era a sua tribo. Cada um tinha o seu convívio. E Deus disse, não se misture. E eles se misturaram, se perderam a sua essência, perderam os seus costumes, vieram a ter outros costumes, adorar outros ídolos, se apegar às coisas materiais, esquecendo do quê? Do espiritual, da sua casa, o seu templo, que é o seu físico, você, né? Que a gente fala o monte, a igreja, mas nós também somos o monte, nós também somos a igreja. A purificação tem que estar em nós, a redenção tem que estar em nós temos que buscar isso em Deus, porque quando a gente busca lá fora e esquece de dentro, a gente se perde. A sua terra está cheia de prata e ouro. Aqui, eu entendo aqui, né, Lília, me corrija se eu estiver errada, que as pessoas se deixavam, como viviam em tendas, em cabanas, né? Então, começaram a ter casas, a olhar para o costume dos assírios, dos babilônicos, e querendo ter aquilo que eles tinham, né? Então, aí começou a ter... como hoje. Hoje, você compra um celular hoje, daqui a um mês aquele celular já está defasado. Aí
hoje é o T. Não, eu quero o melhor. Ah, eu quero um iPhone 14, 15, né? 15, né? É 14 ainda, 15. eu acho. Ah, 15, 14, sei lá. Um iPhone 15, um que você comprou um ano já não presta mais, não quero mais. Então, hoje o povo está muito. Oh, meu Deus, Maria, usa uma palavra que eu esqueci agora. Preocupado com bens materiais. Isso, superficial, preocupado somente em coisas, E aparência. Esquecendo do mais importante. Se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Né? As pessoas esquecem que ao mesmo tempo que a gente está vivo, a gente pode dormir agora e amanhã nem acordar. E se você não dormir dizendo, Senhor, guarda minha alma, você. Vou dar um exemplo essa semana, né? Júnior, eu tô saindo para trabalhar com o Júnior, aí o Júnior pensa assim, minha mãe, dirige o carro. Aí eu, poxa, não, eu tenho muito medo ainda. Aí a gente tava fazendo serviço na tapera, algo fez assim em mim, pegue o carro. Aí eu peguei o carro, aí a mente só via assim, embreagem, primeira, vira o volante, assim, a cabeça trabalhando. Aí eu fui devagarzinho, peguei o carro, eu disse, olha, senhor, se caso eu morrer, a minha alma é tua, então vamos lá. E fui, ele, oi, a minha mãe, foi bom, dirigi direitinho. Eu digo, olha, tá top. Então, é interessante você guardar. Se eu pego um ônibus, eu, Senhor, guarda a minha alma e de todos que estão aqui, nos protege. Mas eu tenho que sempre estar com minha alma guardada no Senhor, porque eu não sei a hora que eu posso dar um piripaque e morrer. Então, e tudo que tenho vai ficar aqui. Eu não vou levar nada. São isso que, às vezes, eu fico admirada as pessoas querendo conquistar tanta coisa que não vai levar. Que não vai levar. Se a gente olhar, você não vai levar nada. Não é que você não vai ter. Não é isso. Não é que você não vai ter. Mas as pessoas se pegam muito a trabalhar, a conquistar coisas, e você para assim num ponto de fé e diz assim, olha, amanhã, poxa, amanhã vai ter a consagração dos filhos. Olha, amanhã é dia das mães, venha com sua mãe, se você for filho. Agora, se você for marido, traga sua esposa. Se você não tem, traga sua irmã. Vem amanhã, tira uma horinha para Deus. Amanhã é o último tempo, amanhã é o único dia que eu acordo mais tarde. Se você vai acordar tarde, acorde mais cedo, dê essas primeiras horas para Deus. Você tem tempo para tudo. Se fosse para jogar bola, você não ia jogar bola. Se fosse para você ir visitar uma pessoa, você não ia acordar cedo, sair de sua casa, pegar um ônibus e ir visitar a pessoa. Por que você não vai tirar esse tempinho para Deus? É uma hora de relógio. Você vai lá, adora o Senhor, você vai ver como é que você vai sair revigorado. A sua semana vai ser totalmente diferente daquela que passou, que você não foi nenhum dia na igreja. Então, são essas coisas que eu vejo aqui, que as pessoas estavam apegadas a ter ouro, a ter prata, a ter tesouros, cavalos, terras. Você vê que Deus, que Isaías, ele até relata o que eles estavam se apegando. Prata, ouro, seus, tem, enfim, os seus tesouros. Também sua terra cheia de cavalo e carros. Sua terra cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra de suas mãos. Quer dizer, como a gente viu lá atrás, quando Moisés subiu no monte para receber as leis de Deus, quando ele desce, todos acham que ele está morto. Não, vamos criar um ídolo, em vez de dizer assim, não, vamos botar o joelho no chão, vamos orar para que Deus nos diga o que aconteceu com Moisés. Não, vamos pegar todo mundo aqui e fazer logo um ídolo, porque a gente precisa de um ídolo. Obras de suas mãos. Então, são isso que a gente tem que atentar
quais são as obras de nossas mãos? O que que a gente vai levar? O que que a gente vai... o que que a gente está... ai, não lembro a palavra agora. O que que tanto você quer, né? Você quer ter tesouro na terra ou tesouro no céu? O nosso tesouro no céu, a gente já sabe, é fazer o que Deus quer, ganhar almas, buscar almas, né? Hoje foi interessante até, não sei, eu lembrei aqui agora do bispo Sérgio falando, né? Que muitas das vezes a gente está muito apegado a fazer as coisas dos grupos e esquece do que é importante, que é ganhar as almas. Então, é isso que a gente tem que fazer, ganhar almas. O reino de Deus é constituído por almas, né? As obras, as nossas obras a gente vai fazer, claro, né? Levar o alimento, levar alguma coisa que a pessoa precisa, que falta, que a gente sempre foi esse povo correria, mas a gente não esquecer que não somente alimentar o físico, mas alimentar as almas, ganhar almas para encher o reino de Deus de almas. Almas, é almas. Eu me lembrei uma música que fala assim, almas, almas, almas. No 9. E o povo se abate e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoará. Entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Eu achei interessante. Eu ontem estava meio perdida na hora que eu estava lendo isso aqui. Aí Maiana, foi na hora que Maiana me ligou e eu conversando com ela. Aí li, né? Aí eu falando com ela, olha, mãe, entre, entre as rochas, esconde-te do pó, do terror do Senhor. Não sei se o meu entendimento tá correto, vai ser coerente, né? O que que eu pensei? As pessoas vão nesse dia, eles vão tentar se esconder de Deus, mas não vai conseguir, porque como lá a gente sabe, não sei se é em Lucas, não sei se eu estou lembrando só de Lucas, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, nesse dia, só Jesus, só Deus vai ser exaltado. Independente, você pode ter o que for, você pode ter toda a riqueza, isso não vai valer de nada, porque o único a ser exaltado vai ser o Senhor. Então, isso se refere também à nossa vida, ao nosso dia de hoje, Filipenses. Nosso dia de hoje, né? Quem é exaltado na nossa vida? Quem é que nós estamos buscando a ter uma relação, um relacionamento? Quer falar alguma coisa, Lília? A tua cara tá me dizendo. Há muito tempo atrás, mas conclua seu pensamento. Não, já concluí nesse aqui. Quando eles falam aqui no verso 7, voltando no verso 6, aliás, quando fala assim, eles se encheram da corrupção do Oriente. Aí, se você parar para pensar, de fato, do leste da Europa, da África, do Oriente para lá, a gente vai ver inúmeras formas de religiões e nenhuma delas realmente buscando o Deus da Bíblia. Claro que hoje tem cristãos lá nessas terras, mas a gente tem inúmeras outras religiões e filosofias de vida que não condizem em nada com a palavra de Deus. Quando a gente vê Portugal, Espanha e Inglaterra colonizando as Américas, a gente vai ver o cristianismo tendo fôlego de vida e realmente conquistando continentes, no caso da América. Do lado de lá, a gente vai ver que realmente é só corrupção. A gente vai para a Índia, os caras lá adoram o quê? Vaca, né? Rato, tudo que é bicho estranho.
Aí você vai para a Tailândia, tem mais o negócio de hinduísmo, sei lá mais o quê. Aí você vai para o Japão, aí tem o budismo. Então, sabe, aquelas terras todas lá, cheias de filosofias. Quando a gente vem para a África, aí candomblé puro, né? Precisa nem falar. Ah, dentre os babilônios, aí a gente vai perceber também a mesma coisa. Feiticeiros, e tudo isso mostrando que esse povo não está realmente buscando a Deus. Está buscando as forças da natureza, buscando, sei lá, o que bate na cabeça, o que dá na cabeça de uma pessoa para adorar uma vaca? Não sei, para adorar um rato. O rato vai lá, bebe o leite deles, eles não mexem um dedo. Entendeu? Deixa lá o rato bebendo leite, quando o rato se satisfaz, eles vão e bebem o resto. É, para mim, muito insano. Mas Israel se tornou insano como esses povos orientais. Quando a gente fala oriental, a gente só pensa lá no Xing Ling, né? Em japonês, mas vamos entender orientais, tudo aquilo que está do lado de lá do mapa mundi, né? Oriente Médio, o leste europeu, e por aí vai. E aí ele vai falar que a terra está cheia de ouro, prata e cavalos e carros. Esses cavalos e carros não era só para montaria de deslocamento, mas o texto quer apontar para que é um povo que está muito bem municiado, preparado para a guerra. Tem um poder aquisitivo alto e tem um preparo bélico satisfatório. Mas ainda assim, ele vai continuar o texto e ele vai mostrar que nada disso é suficiente para guardá-los e protegê-los da vingança do Senhor. E ele vai apontar o porquê da vingança, porque vocês têm aí seus carros, vocês têm suas riquezas e vocês estão achando que isso aí advém do que ele vai falar no verso 8, dos ídolos. Quando nada disso é por conta dos ídolos. A gente sabe que a misericórdia de Deus está repousando ali sobre Jerusalém, Judá, abundantemente. Então, ele vai desenhando a mentalidade, a forma de pensar daquele povo, né? Vocês estão confiando nas suas riquezas, no seu poder bélico, né? Mal comparando, a Rússia hoje é um país muito rico e acredita-se que eles tenham até a bomba atômica, não sei, mas acredita-se, tem um poder bélico muito grande, está lá procurando briga com o mundo inteiro, com a Europa inteira, com os Estados Unidos, o mundo inteiro não, que o Brasil está fora dessa, por causa de um paizinho. Ele se acha capaz de afrontar o mundo inteiro, está confiante naquilo que eles têm, a reserva de gás que ele tem, que é uma riqueza também da terra deles, né? No caso, reservas de gás. Então, eles se confiam naquilo, mas tudo bem, você confia nisso aí? Aqui o texto vai dizer que eles acreditam essa riqueza e esse poder aos ídolos que eles idolatram. E em seguida, Deus vai dizer, por conta disso, eu não vou perdoar vocês. Porque a riqueza que vocês estão tendo, fui eu que lhes dei, eu que lhes permiti, fui eu que abençoei. Não veio da mão de vocês. Mas vocês são tão ingratos e estão colocando o meu crédito sobre as mãos de outros que eu não vou perdoá-los. E aí vem o juízo. Quem é que vai livrar você do juízo? Sua riqueza? Seu poderio bélico? Seus ídolos? Quem é que vai livrar vocês de mim? Então, e os ídolos não tem jeito, né? Ídolo não cai do céu, foi criado com a própria mão, exatamente. Então, como é que você vai acreditar poder aquilo que saiu da sua mão? Não faz sentido. Lógico que se saiu da sua mão, você tem mais poder do que a criatura, do que a tua criação.
Não faz sentido você acreditar que a sua criação tem poder sobre sua vida. É bem estúpido, é bem racional. É bem uma cegueira espiritual mesmo, né? É muito ilógico, né? É muito ilógico. Para a gente que já está do lado de cá, a gente não consegue compreender como é que essas pessoas tinham esses olhos tão fechados, uma visão tão tapada. Vai, entra nas rochas, esconde-te um pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. É aquilo que, de fato, a Adriana comentou. Sim, eles vão procurar a morte, mas antes deles procurarem a morte, eles estão procurando fugir do Senhor e eles vão se refugiar, de fato, nas rochas, nos montes, nas cavernas. Eles vão se esconder. Inclusive, em Apocalipse, isso também vai ser citado. Eles vão buscar se esconder da ira do Senhor. Não vai ter como. Como é que vai se esconder de Deus? Não tem como. Já comentei uma vez aqui com vocês, tem um lugar na Turquia, me foge agora a memória, mas foi um lugar onde os cristãos se esconderam nos montes. Tem inúmeras cavernas, ainda hoje, lá é lugar turístico. Eu estava conversando com a minha cliente lá do véu, que me deu o véu, e ela visitou lá, ela me trouxe até uma réplicazinha de lá, esqueci o nome agora do lugar. E ela chegou e falou, quando ela trouxe para mim, ela veio trazendo isso com uma certa alegria. Pô, Lília, visitei lá, é um lugar turístico, ó, os cristãos se refugiavam lá, né? O remanescente, aqueles que estavam lutando, perseverando para manter a fé em Deus, tal, beleza. Passou-se uns 2, 3 anos, ela volta dizendo, Lília, eu trouxe para mim uma maior do que eu trouxe para você. E quer saber de uma coisa? Deus falou comigo que aquilo ali foi um lugar de dor e sofrimento. Não era um lugar para ser reverenciado ou lembrado com algum tipo de alegria. Não. Era um momento onde eles estavam sendo perseguidos, onde eles estavam sofrendo até juízo. E não necessariamente da igreja, os judeus, né? E eles estavam lá se escondendo. Então, houve em muitos momentos essa ideia de se esconder nas montanhas, até confiando que as cavernas seriam lugares sólidos o suficiente e escondidos o suficiente para poder realmente resguardá-los e preservá-los. Quando a gente sabe que não tem como você fugir de Deus. Isaías vai mapeando isso aí até chegar ao desfecho, né? Vá, continue, Adriano. É, parei no 12, né? Porque o dia do Senhor dos Exércitos será como todo o soberbo e altivo, e contra todo o. Ah, não, peraí, vou ler de novo, viu, gente? Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja batido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Baça e contra Bazan, todo. Hã? de Bazan. Ah. E contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e o Senhor será exaltado naquele dia. Aqui dá uma continuidade daquilo que Lília estava falando, né? Que aqui no Isaías já fala que, por mais que tenha tudo isso aí, nada vai adiantar, né? Porque nada é maior do que o dia do Senhor. Eu imagino aqui, é, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E a força dessa palavra, só, não sei, eu dormi
sonhando e acordei com essa voz assim: só o Senhor será exaltado nesse dia. Então, é muito forte. Tudo vai cair. Nada. Onde quer que você tente se colocar, aonde quer que você vá, nada vai ser maior do que o dia do Senhor. Aí eu tinha até mandado uma foto de um, como é que chama aquilo? Um mapa para Lília, sobre esses navios de Tarsis. Era um navio que era bem fortificado, né? Que levava, era para viagens, grandes viagens, né? O rei Salomão, ele usava também esses navios. Eu até tinha marcado, mas não anotei aqui. Esse navio para poder ir buscar as coisas até para o templo mesmo. E era um navio muito grande para longas viagens, ela fazia longas viagens, então era um navio bem forte, bem. Eu lembrei, na hora que eu li, do Titanic, né? Não sei se hoje tem outro navio similar ou melhor do que o Titanic. Eu lembrei do Titanic, porque nem isso vai conseguir livrar do dia do Senhor. Imagine ele falando para aquele povo: olha, por mais que vocês façam, por mais que vocês tenham, por mais que vocês se escondam, por mais que vocês tente, nada vai livrar vocês desse dia. Eu imagino assim, né? Só imagino, viu, gente? Porque eu não quero estar nesse dia de forma nenhuma. Porque esse dia, imagine, vai ser um dia de terror. Vai ser um dia que essas pessoas, elas não, elas não vão ter onde se esconder, para onde ir. Porque essa voz, estava falando até com Maiana ontem, disse: Maiana, imagine Deus falando, e a Bíblia diz que é uma voz como trovão. Eu fico assim, tentando imaginar, se o trovão daqueles pipoco, imagine Deus falando. Aí, deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa sobre isso. Uhum. O povo se abate, o povo crê que é que eles se arrependem. Lília, quer falar alguma coisa sobre esse do 12? Não, vou esperar você concluir. Tudo? Então tá. Deixa eu ver. Deixa eu parei aqui. 18. Todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantará para assombrar a terra. Isso é muito forte. Eu vou até repetir. O 18. E todos os ídolos desaparecerão totalmente da terra. Quer dizer, não haverá mais nada. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, o homem lançará as topeiras, os morcegos, os ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem. Então, entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, que ele se levantará para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Eu acredito que esse versículo 22 resume quase tudo, ou resume tudo. O homem ganhou tudo, fez tudo, mas esqueceu do principal. Deixai-vos o homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve estimar.
Quer dizer, eles fizeram de tudo, conquistaram tudo, mas esqueceram do principal, da sua alma. E o grande dia do Senhor. Agora, Lília, essa parte aqui, quando fala assim, é, que ele se levantará para abalar terrivelmente a terra. Alô? Sim, pode falar. Qual a sua Ah, dúvida? pensei que tinha ficado saído. Não, aqui, aqui já é no juízo, não é isso? Perfeitamente. E é isso que a gente vai perceber, a continuidade do pensamento de Isaías. Então, Isaías falou de um momento de restauração, aí depois ele está começando a dizer que nada vai guardar aqueles que não se converteram a Deus e à lei do Senhor. E ele vai continuar dizendo sobre o dia do Senhor dos Exércitos, que é um dia de julgamento. E nesse momento a gente pode entender aqui como juízo final, Uhum. e onde acabou, não vai ter mais chance para essas pessoas. E ele vai estar falando assim, ó. Eu achei aqui bem interessante. O que que vocês entendem por no verso 20? Naquele dia os homens lançarão as toupeiras aos morcegos, os ídolos de prata e os ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. O que que vocês entendem com isso? Que eles vão jogar fora, Mais alguém? não? Vão perceber que aquilo não tem valor nenhum. É comida de rato. Não, Não? Eles vão esconder não. Vamos lá. Onde é que vivem as toupeiras e os morcegos? nos Posso buracos, falar? nas Pode, fala, cavernas. Maiana. Eu entendi que eles vão tentar guardar os ídolos dele, proteger eles. É. Porque olha para onde eles vão. Eles vão para dentro das cavernas, ok? Vão fazer o que com os ídolos? Jogar dentro das cavernas. Eles não vão querer esconder. Eles vão continuar querendo se apegar. É aquele negócio que eu falei, velho. Quem tá no inferno já era. Não, não tem desejo de sair de lá, não. Para se submeter a Jesus, não. Essas pessoas esquecem, não tem desejo de se submeter a Deus de jeito nenhum. Eles vão fugir e vão continuar fugindo, se apegando às suas crenças, se apegando àquilo que eles realmente consideram valioso, poderoso. Vão fugir de Deus, mas eles não vão se submeter a Deus. Eu estava vendo um comentário ontem, uma postagem que alguém fez a respeito de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz foi a mulher de Jorge Amado, né? E ela falando de que ela não acredita em Deus e que isso é muito triste para ela. Porque é muito triste você não acreditar em Deus, você não ter esperança. Você espera que você gostaria de confiar em alguma coisa, ela acha bonito alguém que confia em Deus, ela acha bonito alguém que tem esperança no futuro. E aí ela fala: eu peço a Deus que Deus aumente minha fé. E aí o pessoal chegou: como assim? É um contrassenso. Peça a Deus que aumente a minha fé, então você acredita que Deus existe? Aí alguns defendiam: não, isso foi um jogo de palavras, ela é escritora. O que ela fez foi um jogo de palavras, querendo deixar claro que Deus não existe, então não tem como a fé dela ser aumentada. E nessa história toda, você vai perceber que, no fundo, gente, não tem como você não crer que Deus existe. Por quê? Porque está dentro de você o fôlego de vida, essa consciência inata que Deus dá logo quando você nasce. O seu DNA carrega a necessidade por Deus. Então não tem como você dizer, não, Deus não existe, com aquela coisa realmente pura. Não, Deus não existe. Mentira, no fundo você acredita que Deus existe. Agora, eu cheguei e fiz um comentário, eu não resisti. Aí eu falei que de fato ela acredita que Deus existe. A questão é que ela não quer se submeter a esse Deus. Ela não quer seguir as regras desse Deus. Porque esse Deus tem leis. Não é do jeito dela, é do jeito dele. E aí, nessa pegada, ela simplesmente prefere dizer que não acredita em Deus porque ela não quer se submeter.
Diga-se de passagem, até candomezeira também, né? Mas vamos lá. Então, o que esses homens aqui vão fazer? Exatamente isso. Vão se esconder junto, vão levar seus ídolos. Vão continuar confiando naqueles que ele confia. Ponto. Aí vem o juízo do Senhor. Meu irmão, quem é que vai fazer você escapar das minhas mãos? Diz Deus. Né? Quando ele chega e fala, afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que ele é estimado? O que é o homem para que ele acredite que a vida dele pertence a ele? Quem é o homem? Porque quando eu quiser, eu vou lá e tiro a vida dele. Deus tem autoridade sobre a vida. Por quê? Porque ele é o criador da vida. Quem tem autoridade sobre os ídolos? Os homens. Ele tem autoridade sobre os ídolos e eles preferem se submeter aos ídolos. Mas Deus tem autoridade sobre a vida e ele controla a vida. Deus tem autoridade sobre tudo e ele controla tudo. Deus tem autoridade sobre a humanidade. Ponto final, ele controla a humanidade. Né? Então, essa linha de pensamento, tá certo? Capítulo 1, juízo, porrada, porrada, porrada. Aí vem capítulo 2, mas vai ter um tempo em que a lei do Senhor vai ser desejada e as pessoas vão buscar a lei do Senhor. Porém, contudo, todavia, entretanto, tem aqueles que vão resistir, vão confiar nas suas riquezas, nos seus falsos deuses, vão fugir da minha presença. Mas quem poderá me resistir ou quem poderá se esconder de mim? Vão sofrer o juízo, o grande dia do Senhor dos Exércitos. Então, é por isso aí. Zélia Gattai, então pronto, me perdoa, perdoa. Raquel de Queiroz é outro ser humano, é isso mesmo. Zélia Gattai é de Jorge Amado, esposa de Jorge Amado, viúva, né? Nem sei se ela morreu também, já tô fora. E já morreu, né? Morreu. E Raquel de Queiroz é outra escritora aí. Foi mal aí, a confusão. Ok, meninas, alguém tem algo a acrescentar, algum entendimento a acrescentar? A Adriana quer fazer alguma consideração final? Ô, Lília, você falando aí, sabe o que a gente pode também lembrar? Do jovem rico, Hum, né? Ele preferiu perder a salvação de que fazer aquilo que Jesus pediu a ele, né? É bem um. Se a gente for olhar, quando a gente fala assim, a gente vai ler lá, a gente estava em Reis, né? Aí a gente lembra algo do Novo Testamento, algo lá de Gênesis, é a mesma coisa. A gente está lendo Isaías, a gente vê que tem várias referências, né? Tem vários outros aqui que eu anotei, mas não dá para ler tudo. Tem Hebreus, várias colocações que fala lá em Apocalipse também, mas a gente vê que a gente tem tudo para seguir o caminho, né? Que é, hoje a gente tem a Bíblia. Naquela época, eles tinham só os profetas que traziam a mensagem de Deus. E ainda bem que deixaram registrado, né? Porque hoje, quem seria nós sem a palavra hoje? A gente olhar isso, a gente tem que pensar muito em viver o evangelho, levar o evangelho. Tudo se resume a isso, a ganhar almas e guardar a nossa alma, né? Para a gente também não se perder. Não adianta ganhar o mundo e perder a nossa. Então, é isso que para mim fica, né? A gente guardar a nossa alma e ganhar almas, para que no dia que Jesus vir ao arrebatamento, nós está na leva do arrebatamento, não ter que ficar aqui para poder conquistar a nossa salvação, que vai ser mais difícil ainda. Se está difícil agora, imagine quando os arrebatados subirem. Né? Vai estar mais difícil ainda, porque o Espírito Santo não vai estar na terra, a gente vai ter que lutar com a nossa memória, lutar com alguns que ficarem e se converterem de fato, de verdade. Então, guardar a alma, né? Guardar. No final ele diz logo, né? Deixai-vos o homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar. Então a gente tem que cuidar da nossa alma. manda ver, E Isis. Me intrigou um pouquinho esse final. Ele meio que termina com uma pergunta, né?
não confie mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Me remeteu muito àqueles filmes de ficção científica. Não sei se a galera assistiu 2012, que, 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 que a Terra está sendo acabada e o povo se esconde em, em locais debaixo da terra, já preparados para ficar não sei quantos anos, até a descontaminação da terra. Me pareceu muito isso aí. Eu achei. Porque o povo do mundo vai ter outra visão, né? Para eles, o mundo está se acabando. Para a gente sabe que Deus está. Que é a chegada de Deus. E ele disse que não confia nos seres humanos, mas nós somos seres humanos. Mas quando Deus vier e chamar os seus, não seremos mais carne, né? Estaremos em corpo de glória. Mas eu me remetei a uma passagem da Bíblia que diz que se vós sois do Espírito, andeis no Espírito. Então, nós somos muito mais do que meros seres humanos. Nós somos essas pessoas que têm essa ligação espiritual com Deus. Conhecemos o mundo espiritual e escolhemos viver na. Abra o áudio, Isis. Pessoas que realmente desconhecem a existência do mundo espiritual ou vivem como se não existisse ou preferem acreditar que não existe. Mas tem uma máxima que existe mais entre o céu e a terra do que a vã filosofia poderia imaginar. E eu tenho percebido muito, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos ídolos no sentido das pessoas que a gente admira, porque às vezes é enganação. Eu fui numa palestra, um negócio assim, um evento, e tinha a desembargadora, uma primeira mulher negra, desembargadora da Bahia, e a história de vida dela é muito bonita, realmente, mas muito sofrida também. Muitas conquistas, mas em momento nenhum ela dá a glória de quem é de verdade, que é a glória de Deus, que a nossa vida é para a glória de Deus. Ela acredita nos orixás dela, no negócio, não sei o que, pererê. E a gente vê que a vida dessas pessoas, apesar das conquistas, do orgulho, dos títulos, são vidas realmente muito vazias, porque não tem Deus. Não tem nada. Apesar do título, apesar de todas as conquistas, todas as vitórias, é uma pessoa pobre. Diz que tem pessoas que são tão ricas que só têm dinheiro. Nós somos ricos porque temos a glória de Deus. E me chamou muita atenção também esse fato do Deus trazendo uma palavra tão dura ali no primeiro capítulo, dizendo que eles são piores do que gado, do que jumento, que se o dono colocar ali a comida, ele sabe onde é, todo dia vai lá buscar o alimento. E a gente tem tantas igrejas e as pessoas não vão. Eu mandei uma foto no Zap, queria até que você mostrasse o cruzeiro lá em Cachoeira. Mandei no Zap. Aquilo me parece a coisa mais linda. Eu acho que eu vou até imprimir e botar na minha casa como uma obra de arte. Peraí. E Dá para ver? é um monte. E lá no alto tem um cruzeiro, tá vendo a cruz? É a vista de quem olha de Cachoeira. Acho que isso daí é São Félix, eu não sei. E aí eu entendi algumas coisas. Tem Isaías 56:7 diz que Deus habita os montes. E é um lugar realmente diferente. Você sente realmente uma paz, uma conexão diferente. Tanto que Moisés, ele sempre ia ao monte falar com Deus. É interessante, né? O diabo está no inferno, está lá no subsolo, e Deus habita sempre os altos céus. É bonito perceber essa analogia. E essa vista realmente é lindíssima. E o mesmo Deus, no primeiro capítulo, que dessas palavras tão duras, é o mesmo Deus da aliança. Porque o povo mudou, né? De Davi para cá, o povo realmente se perdeu. Mas Deus não mudou.
e lhe mudará, e a sua aliança é eterna. É por isso que ele promete, né, que apesar de todas essas tribulações que vão vir, o povo de Deus vai ser salvo. O povo diz que venham os descendentes de Jacó, vamos caminhar a luz que o Senhor nos dá. Que nós busquemos sempre viver na luz, que é Jesus. Tem até uma música, né? Essa luz só pode ser Jesus. É isso. Beleza, só fazendo aqui, pessoal, uma observação sobre mais das alegorias de Isaías. Voltando aqui no verso 12, ele é claro, não tem alegoria, é claro. Dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. O dia do Senhor é para que seja abatido todo aquele que se exalta. Aí ele chega e fala, contra todos os cedros do Líbano. Vamos repetir. Não faz sentido Deus estar brigando aqui, lutando contra plantas, árvores. Não, com certeza não. Então, esses cedros do Líbano representam alguma outra coisa, que a gente já sabe, vimos isso logo no início das meditações de Isaías, que aqui representam poderes, reinos, governos, tá? E aí a gente vai ver os cedros do Líbano, altos, muito elevados, os carvalhos de Bazã, contra os montes altos, contra todos os outeiros elevados, poderes altos, grandes nações, governos absolutos, que se acham absolutos, contra todos os navios de Tarsis, ou melhor, contra toda a torre alta, toda a muralha firme. Aqui já não é alegoria, de fato está falando... Não, mentira, é uma alegoria também. Torre alta e muralha firme como um sistema de proteção, um mecanismo de proteção. Eu já imagino logo como símbolos bélicos, né? Israel tem aquele escudo antiaéreo. Outras nações têm lá seus armamentos, têm lá suas estratégias, têm lá seus sonares, radares e por aí vão. Então, seria a torre alta e a muralha firme, que eles acreditam que isso lhes possa proteger. Contra todos os navios de Tarsis, os navios de Tarsis, eles trabalhavam com comércio, era um comércio extremamente grande. Já tinha mostrado aqui anteriormente a figura, né, de onde se realizava ali pelo mar Mediterrâneo. Era um comércio muito grande, rolava muita grana. Imagina um Porto de Santos aqui em São Paulo, rola muita coisa, chega muita coisa de fora, muito dinheiro que passa por ali. Tarsis era algo muito maior, entende? Então, ele está dizendo que ele vai contra todas essas grandezas financeiras, não é grandeza, essa indústria financeira, a indústria da riqueza, ele vai contra tudo isso, ele vai destruir, ele vai abater tudo isso, criação de homens, né? E contra tudo que é belo à vista, contra tudo aquilo que é criação de homens, ele vai contra tudo isso. A arrogância do homem será abatida. Percebe, o inimigo é o homem. Mas qual homem? O arrogante. A arrogância do homem será abatida, sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado. Por quê? Porque só o Senhor é digno de ser exaltado. Então, por isso, a gente vai lá para o verso 22 e a gente não vai entender que ele está falando de qualquer homem. Ele está falando dos homens que são altivos, soberbos, orgulhosos, inimigos de Deus. Esses acham que podem conduzir suas próprias vidas, que eles podem proteger suas próprias vidas, que eles podem dar longevidade às próprias vidas. Vez por outra, a gente vê alguém falando que pegou o corpo e foi congelado,
para quando a ciência for aprimorada, ressuscitar aquele corpo de novo. E por aí vai. Eles acreditam que eles podem sustentar a vida indefinidamente. Então, por isso que ele fala, afastai-vos do homem cujo fôlego de vida está em seu nariz, cuja a confiança, a crença de que a vida está em sua posse, está em mãos dele. Esse é o homem contra Deus, que Deus vai contra, que Deus vai aniquilar, que a gente já sabe que vai para o lago de fogo e enxofre. Esse daqui não tem valor. Nós não tem como ser estimado o valor. Os filhos de Deus não tem como se estimar o seu valor. Agora, esses daqui, por que ele seria estimado? Esses não têm valor, porque eles são inimigos de Deus. Então, vamos entender esse homem aqui no final como homem que está sendo julgado, não como qualquer homem da humanidade. Somos todos factíveis desse tipo de entendimento? Somos todos rebeldes, a gente não presta para nada, a gente merece a morte e o inferno? Verdade, todos nós somos. Mas o texto está falando daquele que não se arrependeu. E cada um de nós aqui, glória a Deus, já nos arrependemos de nossas falhas e nos arrependemos de não termos seguido a Deus, muito tempo antes. E nós estamos aqui submetidos hoje à vontade dele. Mesmo que doa ali, negando a nossa, mas cada dia que passa, fazendo, executando todo o querer dele. Tá certo? Alguém tem algo mais a acrescentar? Rosa? Dona Ana? Não. Então é isso aí, meninas. Adriana, indica alguém e vamos fazer aí a oração. Fernanda ainda tá aí? Fernanda? Ixi, já dormiu de hoje, filha. Já saiu, foi? Então, Isis. Pronto, é isso. Manda vez. Meu Deus, meu Pai, Pai misericordioso, bondoso. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, saúde, paz, mais um dia na sua santa e gloriosa presença. Obrigado por mais essa oportunidade de ouvir e aprender mais a tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada uma das irmãs que estão aqui, em especial aquelas que são mães, que elas tenham um dia abençoado, um dia de homenagens e alegria, Senhor. Nos reveste toda a armadura da fé, nos guarda, nos protege, abençoa a nossa casa, a nossa família. É isso que te pedimos e te agradecemos, já com a certeza da vitória. Amém. Amém, povo lindo. Por hoje é só.